Salve galera, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Dessa vez eu convido vocês a me acompanhar, né, a uma nova série de vídeos onde eu vou criar um ambiente, né, Kubernetes. A gente vai subir. Eu quero que vocês me acompanhem a fazer um setup de um ambiente Kubernetes, um cluster Kubernetes, né, onde É, acredito que será que iremos fazer duas séries, tá? Aonde eu vou ter dois tipos de ambiente. Eu vou ter um ambiente onde eu vou subir um cluster Kubernetes com três máquinas virtuais, tá? Então será um cluster onde não usaremos máquinas virtuais, tá? E num segundo momento será um novo cluster, só que utilizando um ambiente em cima do Docker, tá? Então será um ambiente onde a gente vai utilizar máquinas virtuais e um outro ambiente onde a gente vai utilizar é, é, serviços, né? Serviços Docker, os containers, tá? Nesse primeiro série de vídeos a gente vai utilizar máquinas virtuais. Então já temos aqui, ó. Isso aqui é a minha máquina de deploy, tá? Onde eu vou utilizar para subir o ambiente, os dois ambientes. Esse primeiro ambiente eu tenho um master, que é o control panel, control o sistema de controle, né? E o nó 1 e o nó 2. Tá? Como é que a gente vai fazer a sequência? Nesse master, esse aqui é o IP dele. Tá? Ele é uma VM onde eu tenho duas CPUs e 4 GB de memória. Tá? Isso é o mínimo para a gente subir um ambiente desse. Menos do que isso, ele vai começar daí, ou vai demorar por conta da utilização da memória, ele começa a apresentar erro de timeout. Então é recomendado pelo menos 4 GB em cada virtual machine, tá? Então eu vou ter esse cara aqui com esse P120, vai ser o nosso nó de controle. As três máquinas são iguais, tá? Aí nós temos também o nó 121, que vai ser um controller, e que vai ser um worker, né? E esse outro nó que vai ser esse outro IP aqui, ó, 122. Então nós temos o final 120, 121, 122, tá? Então vamos iniciar o nosso deploy. Aqui estou na minha máquina, tá? Vamos para esse ambiente, para a gente usar o sistema que a gente vai usar, que é o SUSE Rancher, tá? Que é um conjunto de ferramentas que nos ajuda a criar, gerenciar e monitorar. Tá? O Rancher ele tem sistemas de gerenciamento, tá? de ambiente cloud, de ambiente Kubernetes. É um sistema multi-cloud, tá? Então você consegue gerenciar sistemas on-premises, sistemas em nuvem privadas e nuvem públicas, né? Como o Google Cloud Foundation, como o AWS, Azure, né? Você pode utilizar e gerenciar Kubernetes em todos esses tipos de aplicações ao mesmo tempo. Nós temos o Longhorn, que é uma parte que faz o gerenciamento de volumes. Nós temos aí agora a parte de deploy do Rancher, que temos o RKE, que é o que nós vamos utilizar hoje. Nós temos o K3S, tá? Nós temos o K3D e o K3S Up, que carinhosamente eles chamam de Ketchup, né? Mas nesse vídeo a gente vai usar o RKE, tá? Que é um sistema que faz o deploy em máquinas virtuais. Tá legal? Então vamos lá. Para a gente utilizar o RKE, a gente precisa de alguns pré-requisitos, tá? Como, por exemplo, aqui eu tenho esses caras aqui, tá? Eu tenho eles mapeados aqui nos meus hosts para eu fazer o acesso para deploy sem precisar de digitar senha.
Eu também tenho as chaves já. Opa, SSH. Ó, eu já tenho a chave privada e a chave pública. Então, o que a gente vai fazer? Eu já mandei a chave pública para os meus 3 hosts, tá? O master, no1, no2. Vamos testar? SSH master. Beleza? Ó, conectei no master. SSH no Node 01. Beleza. Node 02 também, beleza. Legal. Aqui nós não temos nada. Então vamos dar início ao nosso setup. O que a gente vai precisar fazer? Vamos conectar aqui no master primeiro. Embora a gente utilize utilize máquina virtual, o ambiente RKE ele utiliza o Docker como sistema como o sistema Kubernetes, tá? Ele sobe o Kubernetes utilizando o Docker como serviço, mas os workers, os pods, ele é gerenciado pelos containerd. Embora o sistema para funcionar utiliza o Docker, os workers eles utilizam o containerd, o runtime na verdade, né? Ele não utiliza o runtimer Docker, e sim os containerd, certo? Então, por isso que a gente vai precisar instalar o Docker nesse cara aqui. Na verdade, nos 3 equipamentos, tá? Então vamos lá. No site da Rancher existe já um script que você já instala o Docker conforme o Rancher precisa, tá? Vamos começar pelo master, que é esse cara aqui. Vamos utilizar o script que está no site da Docker, da Rancher. Aqui, vamos instalar. Depois disso, a gente precisa adicionar o root no grupo Docker. Tá? E depois disso, a gente precisa adicionar uma linha de configuração no arquivo sysctl.conf. Tá? Isso nos 3 nós, tá? Em todos os nós que for fazer parte desse cluster, precisa desses pré-requisitos, que é a instalação do Docker, a adição do usuário, no nosso caso que a gente vai usar o root para subir, mas você pode criar um usuário, caso você não queira utilizar o root para subir o seu cluster, que é o recomendado, você vai precisar colocar, você cria o usuário e depois coloca ele no grupo do Docker, para ele poder rodar, né, rodar o Docker e fazer a instalação. Esse usuário que você criar, ele tem que fazer parte do sudoers, tá? Você vai ter que incluir lá, de preferência para ele não pedir a senha de sudo, né, para ele rodar direto. Belezinha, vamos terminar aqui. Já vamos incluir o usuário root dentro do grupo Docker. Beleza. Docker version. Instalou, tudo certinho. Vamos colocar aqui agora acabei de adicionar o root no grupo Docker e vamos precisar fazer isso aqui, ó. Eixo /etc/sysconfig. Beleza. Menos. Faz certo para dar certo. Agora sim. Beleza? Nós incluímos essa linha aqui no sysctl. Tá? Colocamos o usuário root no grupo Docker e instalamos o Docker nesse carinha aqui, no master.
Agora a gente vai repetir isso no nó 1 e nó 2, tá? Vamos sair. SSH node 01. Vamos instalar Docker. Pessoal, eu vou dar um pause aqui, porque isso aqui vai demorar, ainda tem que fazer no outro. A gente volta na sequência, tá? Já voltamos. Isso aí, pessoal, estamos de volta, né? Depois que eu fiz todos aqueles 3 pré-requisitos, que é nos 3 nós, tá? Que é a instalação do Docker, instalação, na verdade, a adição do usuário, no nosso caso o root, dentro do grupo Docker, e também a adição de uma linha de configuração dentro do arquivo etc sysctl.conf. Tá? Depois que você fez essas configurações, é bom você reinicializar os nós, legal? Para que o sysctl ele carregue no ambiente, legal? Aí agora a gente vai realmente iniciar a configuração do cluster Kubernetes utilizando o RKE. O RKE, como é que ele funciona? Ele é um script, tá? Ele é um script que nos auxilia a criação do cluster. O RKE ele cria um arquivo YAML para a gente fazer a configuração do ambiente. Eu vou fazer o que? Eu vou primeiro subir o cluster utilizando apenas um único nó, o nó control plane, tá? E nesse único nó eu vou utilizar os 3 serviços. Ele vai ser o nosso controle, vai ser o etcd e também vai ser um worker. E depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente inclui um worker dentro desse nosso cluster. Eu vou adicionar mais 2. Eu vou subir o nó único, depois vou adicionar o primeiro nó e depois vou adicionar o segundo nó. Tá legal? Então vamos lá. Para a gente dar um início, existe um comando chamado RKE. Deixa eu aqui. RKE config. Esse comando ele vai criar o arquivo YAML de configuração. Ele vai fazer algumas perguntas, tá? O IP do nó, quantos nó, ele vai perguntar quantos nós, o IP, qual vai ser o role dele, se ele vai ser etcd, se ele vai ser control plane, se ele vai ser worker. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. RKE config, ele vai criar o arquivo YAML. Aqui ele vai jogar as chaves para os nós, tá? Ele vai utilizar a nossa chave pública. Eu já fiz a cópia, tá? Mas ele vai jogar novamente. Aqui a gente dá um enter. Aqui ele pergunta número de hosts. É aqui que você coloca a quantidade de hosts. Você pode colocar 5, por exemplo. 2 nó de controle e 3 nó worker. Ou 1 ou 3. No nosso caso aqui, como é um labzinho, eu vou criar apenas com 1. Aí depois a gente vai aumentando esse nosso ambiente, tá? Beleza, vamos deixar um único nó. Aqui ele pede o IP. No nosso caso vai ser 192.168.2.120. Esse é o nosso primeiro nó. Aqui ele pergunta a porta. É a 22. Beleza. Aqui a qual o host que ele vai importar a chave privada. Permanece. Aqui a chave também. Dá um enter. Aqui ó, ele pergunta qual vai ser o user. Por padrão ele usa o user chamado Ubuntu. No nosso caso é root. Tá? Vamos dar um enter. Aqui ele vai perguntar. Esse nó vai ser o role control plane, beleza? Ele vai ser um worker, sim. Aqui o padrão dele é não, mas a gente vai colocar sim. E ele é um etcd? Por padrão ele é não, mas vamos colocar sim. Ele vai ter os 3 roles, tá? Aí vamos dar um enter. Overwrite nome, aqui você pode mudar o nome, né? A gente não vai mudar. Ele vai ser esse IP mesmo, o IP interno.
aqui o caminho para onde ele vai criar o socket, beleza? Também não muda. Aqui é o tipo de rede, a gente deixa o canal, tá? Deixa o padrão. Aqui também. Aqui a gente não vai mexer nada, tá? Vamos dando Enter aqui até finalizar. Ah, se você quiser trocar o range de IP lá, você pode trocar. Né? No nosso caso aqui, como a nossa rede é 192.168, então não tem problema de usar o padrão, tá? Vai dando Enter aqui. Ok, beleza. Vamos ver que ele criou agora um arquivo chamado cluster.yaml. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui. cluster.yaml. Tá aqui, ó. Os nós, a gente tem apenas um nó. Esse é o IP, a porta, a role que ele vai ser um control plane, um work e um etcd. Tá? Aqui são os serviços que ele vai utilizar, que ele vai usar, né? E a gente não vai mexer em nada. Então, beleza, vamos salvar. Legal. Agora vamos fazer exatamente esse comando, rke up. Aqui agora ele vai fazer a configuração do ambiente, tá? Essa parte aqui, ela demora. Aqui no meu laboratório, como é um laboratório, deixa eu aqui mostrar para vocês, é um laboratório meio no limite. Ele vai demorar um pouco, tá? Ele demora de 10 a 15 minutos para fazer essa instalação. Então, enquanto essa instalação é feita, eu vou pausar o vídeo para não ficar um vídeo muito maçante para você ficar vendo essas telas aqui, porque essa parte não é interessante, tá? Então vamos lá, vamos dar um up. Ó, ele vai começar a criar o nosso ambiente, tá? Nesse momento, como ele vai demorar de 10 a 15 minutos, eu vou pausar o vídeo e quando ele terminar, eu retorno aqui para vocês para a gente dar continuidade no nosso vídeo, tá? Na criação do nosso ambiente, do nosso cluster Kubernetes, tá legal? Então até daqui a pouco, pessoal. Bom, pessoal, voltamos. Tá? Demorou aproximadamente 12 minutos para fazer a criação desse cluster de nó único. Aqui ó, o building aconteceu com sucesso. Tá? E agora a gente vai dar uma olhada como é que está a situação lá. Agora aqui é o Kubernetes comum, tá? kubectl get nodes, correto? Opa! Ah, sim. O que a gente vai ter que fazer? Agora, quando ele subiu o cluster, ele criou esses dois arquivos aqui. Esse daqui a gente criou quando a gente rodou lá o rke config, tá? Aí na instalação ele cria esse arquivo aqui e esse arquivo aqui. Esse arquivo é onde está a configuração, a chave de acesso ao Kubernetes. Tá? Aqui no meu deploy eu já tenho o cube.cube, né? A gente vai copiar o conteúdo desse arquivo kubeconfig.cluster.yaml para um arquivo chamado config dentro do meu diretório.cube. Tá? Então vamos lá. Vamos dar um cat cube, ó, esse cara aqui. Então a gente vai jogar esse conteúdo para dentro do conf. A gente vai fazer o cat .cubeconfig. Já existe? Deixa eu apagar para não ter problema. Você vê .cube. Tá, já existe. Vamos dar um mv ou config para old 01. Legal. Assim, cat cube config. Legal, tá lá. Agora, o nosso arquivo de configuração de acesso ao cluster. Isso daqui foi necessário fazer porque eu quero acessar o ambiente cluster remotamente, tá? Ou não diretamente do meu nó master, mas do meu nó, do meu computador deploy. É por isso que eu tive que fazer esse passo, tá? Agora sim, eu posso dar um kubectl get nodes. Legal, tá aqui, ó.
o IP do meu servidor, o status, as roles. Lembra que eu coloquei as 3 roles para ele, né? Control plane, etcd e worker. Legal? Então nós temos um cluster de um nó, tá? Que não é o ideal. Mas eu subi dessa maneira para mostrar para vocês como é que a gente faz para adicionar. A gente pode adicionar quando a gente cria o arquivo config, né, config é cluster.yaml, que a gente cria utilizando o RKE config. Lá você coloca lá a quantidade de hosts e vai configurando os hosts. Coloca o IP, o usuário e o role, se ele vai ser um control plane, se ele vai ser um etcd, se ele vai ser um worker. Tá? Ou então você pode fazer configuração posterior a subir um ambiente, é o que a gente vai fazer aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou criar. Eu vou fazer duas coisas, tá? Eu vou incluir um novo nó e vou remover o worker do meu master para incluir essa roles para o meu outro nó. Então, esse meu nó aqui 120, ele vai ser único e exclusivamente para rodar o control plane e o etcd. Os outros dois nós vai ser exclusivamente para o worker, é onde os pods irão rodar. Tá? O worker, o controller, ele vai ser único e exclusivamente para gerenciar nosso ambiente. Tá legal? Como é que eu vou fazer isso? Eu vim aqui no arquivo, VI cluster, YAML. O que eu faço aqui? Ó? Eu vou copiar isso aqui. É bem simples, tá, pessoal? Copio isso daqui, aí venho aqui, vamos adicionar. ADD, legal. Aí eu venho aqui, o nosso segundo nó vai ser um. Eita, nós. Vai ser o 121, correto? Esse cara vai ser um worker. E esse cara aqui, ele não vai ser mais um worker. Ele vai ser só etcd e control plane. Você está vendo o que eu estou fazendo aqui? Do meu nó 120, eu vou deixar a plena com control plane e etcd. Eu removi o worker. E o meu segundo nó, eu vou dizer que ele é somente o worker. Tá? Aí quando eu salvar isso daqui e mandar um RKE up novamente, o que ele vai fazer? Ele vai remover a role do meu 120, vai fazer um join do meu 121 e vai incluir o worker dentro do 121. Tá? É isso que ele vai fazer. Vamos salvar. Só para a gente ficar fixado. Ó, hoje só temos um com os 3 roles. Tá? Agora que a gente alterou o nosso arquivo lá, vamos rodar novamente RK e up. O que ele vai fazer? Vai fazer join, vai remover a role worker do control plane e vai criar um segundo nó. E esse cara vai ser o nosso worker. Tá legal? Aqui novamente vai ser uma outra deploy demorado, que de 10 a 15 minutos. Eu vou dar uma pausa, tá? E a gente volta na sequência assim que ele terminar aqui. Até daqui a pouco, pessoal. Volta. Building cluster. Agora vamos ver como é que ficou. Como é que tínhamos nó, e o nó tinha os 3 rules. Worker do 120 funcionando. Ó, rule somente de worker. Bem simples. Agora a gente tem um outro nó que a gente vai incluir no nosso cluster também. Como é que a gente vai fazer isso? A nossa aplicação via Skype.
ele vai ser o Node Worker. Agora é só rodar novamente o RKE up. Vai fazer o join do nó. Tá? E up. Vai refazer. Na verdade, o que já está feito, ele só pula. Tá? Vai fazer todo o processo desse segundo nó, do nó final sem. Aqui, infelizmente, a gente vai ter que dar um pause de novo, porque para cada vez que a gente roda o RKE up, 10 a 15 minutos vai dar um pause e a gente volta na. Ou pessoas. Volta. Novo cluster. Pegue funcionando. Temos aqui agora nossos três nós. Cluster com três nós. Control plane barra etcd e dois worker. Precisa acompanhar a lógica. A gente precisa alterar o arquivo. Tá? Se reparar também, lembra que eu falei que era alguma só atua naquilo que. Como se você olhar aqui, por exemplo, 26 minutos, 15 minutos. Em nenhum momento o servidor foi do ar. Por exemplo, se a gente tivesse alguma aplicação, se tivesse feito um deploy de um PDB, alguma coisa assim, certo? Todas essas alterações não iriam surtir nenhum ambiente. Todas essas alterações não teríamos interrupção. Lógico, se tivesse apenas um servidor que era tudo. O INTC Worker. Então ali a gente ia ter sim, por quê? Porque ele ia remover o worker e outro. Por conta disso. Um e o outro. Assim, depois que a gente separou o worker, alterar, não haverá interrupção. Eu testei, eu fiz. Testei e ele funciona normalmente. Inclui, exclui os roles, nem momento de estabilidade. Muito rápido, muito é bem simples, dependendo do cliente, não no meu. Demora de 10 a 15 minutos cada deploy do ambiente. Bem simples de fazer. A gente dá uma olhada aqui. Coisa interessante. Tá? O RKE entrega para a gente proxy. Para a gente subir um ambiente HA, que é de um controller, a gente não precisaria se preocupar em proxy. Um Nexus, Verso ou um proxy. O próprio RKE já se encarrega de criar um subsistema muito interessante. Pega toda a floresta, todos esses sistemas aqui, tem uma razão de. Então, é uma maneira simples, rápida de pegar, a alteração, não tem muita dor de cabeça. Espero que você tenha, pessoal. Então, muito obrigado. Você em meia hora sobe um vídeo de quantos qualquer tipo de cliente HA tranquilo.
O RKE é apenas um dos maneiras de subir um ambiente. No nosso próximo vídeo, Kubernetes, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Só que, em vez de nós usaremos propriamente um container. Vai ter uma única máquina. Nessa máquina, a gente sim vai criar os vários containers e o deploy do ambiente. É a mesma coisa, só que entregue de uma maneira diferente. Só espero que você. Espero que você. Porque eu tenha despertado muito bom. Isso aqui é só uma pequena amostra do universo Ranchers. É só isso, tem mais. Então, vamos falar do K3S. Tá? Kubernetes é um cluster onde é customizado para rodar em ambientes com menor recursos. Ele é ambiente edge computing, ele é ambiente IoT. Onde você tem um recurso, o K3 é recomendado, porque onde tudo é customizado para preservar o nosso para frente. Esse a gente pode fazer. Na verdade, ele já está aqui na minha planilha para fazer. Tá? Vou mostrar para vocês, vou explicar a diferença do RKE. É um ambiente tradicional. Cada sistema de Kubernetes tem. Quanto o KS3, ele sobe um container único, onde ele inclui todos os serviços. Quanto o RKE segmentado por serviço, cada serviço. KS3 ele vai englobado engloba tudo um só. Por conta disso, a mais. Mas isso aí no dia lá. Oi, pessoal. E até a próxima. Um abraço.